Boa noite. O que está por trás da violência de alguns grupos contra minorias? Qual é a motivação para a agressividade demonstrada, por exemplo, contra os homossexuais? Ou contra os judeus, como aconteceu com o estilista Galliano em Paris? Ele falou o que quis, acabou perdendo o emprego e agora vai ter que acertar as contas com a justiça francesa. E na edição de hoje, o governo de São Paulo afasta sociólogo que acumulava cargo público com uma consultoria e vendia dados retirados das estatísticas oficiais. Afinal, o que pode e o que não pode quando você tem um cargo público? Vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. Ministério Público pede a prisão preventiva do motorista que atropelou um grupo de ciclistas em Porto Alegre. Operação do BOPE na favela do Jacarezinho, no Rio, termina com a morte de 5 pessoas. Motorista na contramão provoca acidente envolvendo 8 carros na rodovia dos Bandeirantes. Pedida a prisão do fundador da companhia aérea Gol, Nenê Constantino. Hugo Chávez volta a manifestar apoio a Gaddafi e denuncia intervencionismo contra a Líbia. O cenário de guerra está pronto. As grandes potências dizem que não pretendem invadir a Líbia, mas dezenas de navios militares já estão no litoral do país. Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e o sociólogo Demétrio Magnoli. Os skinheads mudam os nomes dos grupos para dificultar a identificação, mas continuam atacando na cidade de São Paulo. As vítimas são os negros, os nordestinos, os homossexuais e quem mais não fizer parte dessa ideia doentia de sociedade. As faixas ainda pedem o fim da homofobia e do racismo, mas as recordações do último sábado mostram que ele ainda está longe de acontecer. Um grupo de mais ou menos de 12 a 15 skinheads, que já subiam a rua com faca na mão. Esse grupo de punks, que não quer se identificar, promovia uma manifestação contra a homofobia quando foi atacado pelos skinheads, uma gangue que prega os ideais nazistas. Não é briga de gangue. O que a gente propaga é uma ideia de respeito ao ser humano. E eles são intolerantes a tipos de pessoas que são diferentes à ideia deles, assim. Entre as armas dos skinheads havia facas, soco inglês, uma espingarda de chumbo e até uma machadinha. 4 pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas levou uma facada na cabeça e está internada em estado grave. 5 neonazistas foram presos. Um deles é menor e foi encaminhado à Fundação Casa. 2 já respondiam por outros crimes de intolerância. Eles estão sendo investigados em outros procedimentos, como o da explosão da bomba na parada gay de 2009. E tem uma tendência de haver uma modificação de nomes de grupos para confundir a polícia. A manifestação acontece há 11 anos, desde a morte do adestrador de cães Edson Neres da Silva. Ele foi assassinado por skinheads porque passeava de mãos dadas com outro homem na Praça da República, no centro da cidade. A simples existência desses grupos por si só já contraria a lei. Fazer apologia ao nazismo, inclusive com o uso da cruz suástica, é crime, com penas previstas de 2 a 5 anos de prisão. Mas os atos violentos contra negros, nordestinos e homossexuais não têm sido exclusividade dos grupos neonazistas. No fim do ano passado, grupos de jovens de classe média alta realizaram uma série de ataques a homossexuais na Avenida Paulista. Crimes diferentes, mas para este psicólogo tem o mesmo objetivo. Marcar o território numa área muito emblemática da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, que é o centro da cidade de São Paulo. Querendo indicar e dizer para esses grupos e para essas pessoas que elas não têm direito à circulação pedestre. E a grife francesa Christian Dior demite um de seus mais famosos estilistas após a divulgação de um vídeo onde John Galliano faz declarações racistas. No vídeo divulgado pelo tabloide inglês Sun, Galliano aparece visivelmente embriagado num café em Paris e declara seu amor a Hitler. I love Hitler. People like you would be dead. Ele também diz que os pais de uma mulher que estava ao lado dele deveriam ter sido mortos nas câmaras de gás dos nazistas. As declarações foram feitas em um café no Marais, conhecido como o bairro judeu em Paris. A Dior condenou as declarações e anunciou o desligamento do estilista britânico. Hoje ele foi convocado pela polícia de Paris para depor. Em comunicado, a atriz Natalie Portman disse estar chocada com as declarações. Ela disse também se orgulhar de ser judia
e que não deseja ser associada ao estilista. Portman, que ganhou o Oscar de melhor atriz no domingo, é garota propaganda da marca Dior. Pela lei francesa, o estilista pode ser condenado a até 6 meses de prisão. Interessante, quanto mais a gente vê esse tipo de manifestação que cresce, que pipoca e aparece, existe também uma tolerância zero para esse tipo de comentário, de ação. Quer dizer, tem a polícia agindo, foi lá a Maison Dior e demitiu o Galliano. Como é que vocês acompanham esses fatos? Não, a demissão dele é uma medida acertada e necessária. Isso é um flagelo, nós não nos damos conta, porque parece uma coisa de bêbado num bar de fim de noite, falando uma barbaridade, mas isso ecoa um grande flagelo do planeta inteiro. Boa parte desses conflitos que nós estamos assistindo agora no mundo árabe, às vezes tem esse fundo de cultura. Guerras, genocídios, de combate de um povo contra outro, vem de uma espécie de intolerância, para não falarmos da Segunda Guerra Mundial. Então é preciso que ocorra uma evolução desse tipo de mentalidade. E nesse sentido, o combate ao que o Galliano falou está acertado. Parece que é uma espécie de impaciência, parece que é uma intolerância com relação à intolerância dele. Mas, na verdade, é uma tentativa de estabelecer relações humanas que fiquem num patamar superior. Tá certo. Quer dizer, uma atitude, inclusive, exemplar ali, né? A Dior, do governo francês. Civilização e barbárie. O que esses skinheads fazem é barbárie. O que o estilista fala é uma expressão de barbárie. E a civilização precisa agir com leis e com a polícia, quando é o caso, né? Que são instrumentos também civilizatórios. Mensagens de e-mails guardadas em um computador são a principal prova contra o assassino de uma jovem no Paraná. O acusado era o namorado dela. O relacionamento de 6 anos entre o gerente comercial Marcelo Rodrigues Fim, de 34 anos, e Lígia Siqueira, de 30, sempre foi cheio de brigas. Lígia tentou terminar o caso, mas, segundo a polícia, Marcelo não aceitou. Em dezembro, a jovem desapareceu. Marcelo foi o primeiro suspeito, mas não havia provas. No mês passado, ele foi detido em Mato Grosso do Sul. Em seu computador pessoal, foram encontrados e-mails trocados com uma irmã pela internet em que se dizia culpado. Lígia foi morta com um tiro e o corpo jogado na beira de uma rodovia. Operação da polícia contra o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho termina com 5 mortos e 6 presos no Rio de Janeiro. 100 homens do BOP, a tropa de elite da Polícia Militar Fluminense, ocuparam as principais entradas da favela. Uma retroescavadeira foi levada para destruir as barricadas deixadas pelos traficantes. Eles também mantinham câmeras de vigilância para monitorar os acessos à comunidade. Os policiais apreenderam cocaína, crack e recuperaram motos roubadas. A operação marca o início da ocupação da favela para a instalação no local de uma unidade de polícia pacificadora. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediram a prisão preventiva de Ricardo Neis, o motorista que na última sexta-feira atropelou vários ciclistas em Porto Alegre. A decisão foi tomada depois que os promotores tiveram acesso ao histórico de infrações de Neis, que inclui faltas graves como dirigir na contramão. Os promotores avaliaram que o acusado possui um perfil impulsivo e violento e que deve permanecer detido durante a realização do inquérito, já que ele oferece risco à sociedade. Hoje, Ricardo Neis procurou atendimento numa clínica psiquiátrica de Porto Alegre. O motorista deste veículo provocou um acidente que envolveu outros 8 carros na rodovia dos Bandeirantes, em Cajamar, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista Roberto Santos dirigiu por 5 quilômetros na contramão a uma velocidade superior a 100 quilômetros por hora. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas Roberto. A polícia de São Paulo divulgou o retrato falado de um suspeito de matar a professora Joyce Haddad Domingues, em Embu, na Grande São Paulo. Trata-se de um homem moreno, de aproximadamente 25 anos, 1,68 m de altura, cabelos e olhos escuros. A professora foi morta em frente à escola onde trabalhava.
A Defesa Civil interditou 16 casas abaladas por um deslizamento de terra na zona norte de São Paulo em consequência dos temporais dos últimos 2 dias. Hoje, por toda a cidade, foi dia de contar os prejuízos. Ontem, último dia de fevereiro, foi o segundo mais chuvoso do ano na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo, os temporais causaram 50 pontos de alagamento na cidade, 27 intransitáveis. O acúmulo de água levou ao extravasamento do rio Tietê e de diversos córregos. Na região do Aricanduva, zona leste, as equipes de limpeza pública tiveram muito trabalho para retirar a lama das calçadas e limpar os bueiros, tarefa que ganhou o reforço de muitos moradores. Dá uma olhada, tem jeito da gente ficar aqui? Não tem. Tem que jogar água. Neste posto de gasolina, nada de abastecimentos. O dia foi de contar os prejuízos. A água chegou em que altura mais ou menos? Chegou na altura das bombas aqui, em cima dos bicos aqui. Foi um negócio muito rápido, não deu tempo nem de tirar os carros. A sorte que não entrou nos combustíveis, né? Estava bem lacrado e tal, então foi menos mal, né? Os moradores das regiões alagadas também são obrigados a conviver com outro grave problema, a desvalorização dos imóveis. Pretendo, mas ninguém quer comprar, onde dá enchente. E a senhora pretende continuar aqui? Eu vou morar onde? Na rua? Problemas também para quem não mora nas áreas alagadas. Pela manhã, quase 60 semáforos da capital paulista ainda apresentavam problemas. Na Vila Maria, na zona norte da capital, 2 desabamentos. 2 casas desmoronaram completamente, atingindo parcialmente 4 imóveis, entre eles uma igreja. Ninguém ficou ferido. Segundo a Defesa Civil, o desabamento pode ter sido provocado por uma movimentação no terreno causada por infiltrações e pelo excesso de chuvas. 5 minutos antes, a casa do vizinho começou a estalar. Aí ele já percebeu e ficou esperto. Eu estava assistindo televisão no quarto, aí eu comecei a escutar os estrondos, aí de repente aquele barulho da terra descendo. A rua foi interditada. Mesmo assim, alguns moradores não querem deixar suas casas, que, segundo a prefeitura, não ficam em área de ocupação irregular. A senhora pretende continuar aqui? Olha, pretendo, né? O senhor está onde agora? Eu estou na casa da minha sogra. Todo mundo lá? Todo mundo lá. Seria quando vai liberar, né? Na rua ao lado, 4 imóveis que já estavam interditados sofreram desabamento parcial. Saí no portão ali, olhei e falei, pô, cadê a caixa d'água? Aí eu baixei assim, olhei o muro aqui, falei, tô vendo lá embaixo as árvores. Aí que eu vi na viela aqui, eu falei, caramba, caiu tudo. O governo de São Paulo anunciou hoje um novo pacote de obras para aumentar a capacidade de vazão do rio Tietê, que transbordou em pelo menos 6 pontos ontem e no domingo. O investimento, desde 2002, passa de R$1 bilhão, mas o problema ainda não foi solucionado. A obra de aprofundamento e alargamento da calha do rio Tietê durou 4 anos e custou R$1 bilhão e 300 milhões. Na inauguração, em 2006, a promessa era de que a obra seria a solução para os alagamentos. Mas a expectativa de que o problema tinha acabado durou pouco. Já em 2006, a marginal alagou e novas enchentes sempre acontecem. 2 apenas nas últimas 72 horas. Para o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, a culpa pelos novos alagamentos e transtornos na marginal Tietê é da quantidade anormal de chuva que caiu desde domingo. 2 dias seguidos, então pegou piscinão cheio, solo impermeabilizado, chuva muito forte, muito intensa, num período muito curto. Resultado, enchente. O governador do estado, Geraldo Alckmin, anunciou hoje novas medidas para tentar evitar a repetição das enchentes, com obras nos rios Tietê e Pinheiros. Retirada de 4,5 milhões de metros cúbicos de material assoreado e avanço na construção dos piscinões e o parque das várzeas do Tietê para recompor a várzea do Tietê. Essas fotos aéreas de 1958 e 2008 mostram as modificações no curso e nas margens do principal rio de São Paulo. Trechos que eram sinuosos desaparecem, o que, segundo esse geógrafo, agrava o problema do transbordamento, pois aumenta a velocidade da água que chega nas regiões mais baixas. Um grande erro, porque a princípio a ideia era fazer o saneamento do rio, porque tinha muitos bichos, muito mato, e hoje a gente sabe que várzea do rio, né, a área no entorno do rio, no nado do rio, é uma área de escape natural da água. Os especialistas apontam soluções que dependem de investimentos do Estado,
como criação de áreas verdes nas proximidades do rio que absorveriam mais água, mas indicam também uma mudança de relacionamento da população com o Tietê. É muito importante que a população coopere com a administração pública, não jogando lixo na rua. Enquanto se vender a ideia de que isso não é possível, as pessoas vão acreditar que tapar o rio e colocar mais meia dúzia de pista de rolagem vai resolver. Que a água vai continuar chegando aqui nessa parte mais baixa e os alagamentos vão continuar ocorrendo. Incrível que nesse assunto da enchente, assim, são tantos culpados e tantas soluções, e a gente vê essa situação se repetindo a toda hora, né? Cada ano, né? Porque todo ano a gente já sabe que mas eu gostei, há umas 2 semanas, nós dois comentamos aqui uma reportagem no sentido de que ela deixava uma imagem favorável demais ao governo, isso repercutiu em todo lugar. E eu queria comentar aqui um acerto dessa reportagem, dessa vez. Um acerto porque ele recupera um anúncio de obra há alguns anos, que foi prometida como a obra que iria acabar com as enchentes, e faz um balanço muito fundamentado, cheio de informação de quais são os problemas e de que aquela obra não resolveu. Eu acho que uma das vantagens dos debates que acontecem nesse jornal é que ele repercute na própria pauta do jornal e na maneira como o jornal vem cobrindo a realidade, vem cobrindo a cidade e o estado de São Paulo. Essa matéria... Mas você não acha que a matéria está assim por conta da crítica anterior? Não acho, mas eu acho que essa matéria está assim e a gente precisa observar isso. E eu acho que os debates que a gente faz aqui retornam para a redação e frutificam, e a crítica produz um jornalismo melhor. Isso eu acho. Uhum. E eu queria anotar que essa reportagem me esclarece coisas que eu mesmo não sabia sobre a questão das enchentes em São Paulo. Eu queria só acrescentar uma coisa. Se a gente olhar fotografias do final do século XIX, começo do século XX, da várzea do rio Tietê, nós vamos ver as mesmas inundações que existem hoje. A mesma área era inundada naquela época e é inundada hoje. Só que naquela época era inundação, sem ninguém morando, tá certo? Hoje tem uma cidade ali. Quer dizer, existe um problema que não tem uma solução fácil em alguns anos, por mais que se anunciem obras, que é o fato de que a cidade invadiu a várzea inundável de um rio. É o que os especialistas falam, né? Aquela frase clássica, que é o rio pedindo o seu espaço de volta. É o espaço que ele sempre teve, que ele não abandonou. Todo ano ele volta a tomar esse espaço na mesma época do ano. E tem várias coisas, né? Por exemplo, essa história do lixo. Quer dizer, é um problema do lixo, do rio que deixou de ser sinuoso. É outro problema, que chega a água com mais velocidade na parte mais baixa da cidade. É por isso que eu falo, são muitos culpados e muitas soluções, porque o lixo, claro, a gente como cidadão, a gente tem dever, que é de jogar lixo, mas também tem os nossos direitos de procurar uma cidade que esteja equipada para esse problema, porque agora não dá para tirar mais a cidade das margens do rio. Pois é, mas isso é um problema que não se resolve com algumas obras de engenharia localizadas, por mais que elas sejam monstruosas. Uhum. Eu vou insistir, no final do século XIX. E agora, a mesma área enche de água na mesma época do ano. A diferença é o que tem lá. Quer dizer, então a única solução é desocupar. Então, mas isso que eu estou dizendo é difícil. Veja, se nós fôssemos começar uma cidade de novo, a gente começaria de outra forma. Às vezes eu penso que não é uma má ideia começar uma cidade de novo. Não, mas aí a tecnologia, a engenharia tem que trazer a solução, não é possível. Tem, mas ela não é tão fácil. Não é fácil. O cenário para a guerra já está pronto. Dezenas de navios militares dos Estados Unidos, Inglaterra e França já estão em frente ao litoral da Líbia. Por enquanto, as grandes potências dizem que não pretendem invadir o país. Só o porta-aviões americano Enterprise, com 5.000 homens e dezenas de caças bombardeiros, tem poder de fogo para arrasar as defesas líbias. Além deste, a frota americana no Mediterrâneo tem destroyers e fragatas prontos para entrar em ação. Inglaterra e França também deslocaram navios militares para a região. As grandes potências alegam que se trata apenas de preparação para ajuda humanitária, mas não descartam outras opções. Em Benghazi, cidade a leste da Líbia e controlada pela oposição, rebeldes fardados que desertaram das tropas líbias se revezam no controle de armas antiaéreas.
Eles dizem que estão preparados para enfrentar os aviões de Gaddafi, que já atacaram a região. Na fronteira com a Tunísia, dezenas de milhares de refugiados se aglomeram na tentativa de deixar o território líbio. A situação no local é caótica. A ONU, que prometeu instalar postos de atendimento, até agora não enviou seus funcionários. O número de refugiados nas fronteiras com a Tunísia e Egito é calculado em 150 mil. A maioria não tem comida, documentos e muito menos um destino. Não é lá que a ONU deveria estar ou ela não consegue? Veja, a ONU tem dificuldades para estar lá porque a fronteira da Líbia com a Tunísia foi fechada. Gaddafi enviou tropas ainda leais a ele, que são tropas especiais, para a fronteira com a Tunísia. E isso pode gerar uma crise humanitária ainda mais grave naquela região. É preciso ter um certo cuidado quando se pensa na questão da intervenção internacional. Eu me lembro que quando na Guerra Civil Iugoslava, milhares e milhares de muçulmanos foram trucidados na região de Srebrenica, se culpou com toda a razão a comunidade internacional, a ONU, por não terem protegido a vida das pessoas. Nesse momento, os rebeldes na Líbia pedem que não haja intervenção externa porque eles querem derrubar, como povo líbio, o tirano, o que é muito bom. Mas é preciso que se olhe com cuidado e eu acho muito bom que haja uma mobilização militar, porque o mundo não quer, por outro lado, um banho de sangue de dezenas de milhares de pessoas que morreriam numa grande catástrofe produzida por um tirano que não deixa o poder, mesmo tendo o país inteiro contra ele. E o que garante o Gaddafi hoje no país? Pois é, a diferença entre o que está acontecendo na Líbia e o que aconteceu na Tunísia e no Egito é que a Líbia não está seguindo o mesmo roteiro. Qual foi o roteiro na Tunísia e no Egito? O povo se levanta contra um ditador, o exército muda de lado e o ditador cai. Qual é a diferença na Líbia? É que não há um exército, mas dois. Tem um exército regular que mudou de lado e está do lado dos rebeldes. Mas existem as forças especiais, que são milícias e brigadas especiais, os elementos mais bem armados das Forças Armadas, que têm uma estrutura de comando paralela, que estão diretamente ligadas a Gaddafi. São essas forças especiais que mantêm a sua lealdade. Então o que nós temos hoje é um cenário de guerra civil. É um cenário onde os dois lados estão armados. Um lado é constituído pela nação líbia e pelo exército regular que mudou de lado, e outro lado é constituído pelo tirano, pelas suas forças especiais que agem como uma potência ocupante, ameaçando criar um genocídio no país. Agora, Demétrio, só para a gente encerrar rapidamente essa primeira parada aqui, nesse cenário do mundo árabe, que outro país chama a atenção nessa movimentação toda? Não, a novidade aqui é que no Bahrein as manifestações continuam a aumentar e se radicalizar. Em Omã, no sultanato de Omã, o pequeno sultanato da Península Arábica, começaram nos últimos 3 dias grandes manifestações contra o sultão. Isso significa que a Revolução Árabe está bordejando a Arábia Saudita. O primeiro pilar da ordem geopolítica do Grande Oriente Médio já caiu, que era Mubarak, no Egito. O segundo pilar é a dinastia reinante na Arábia Saudita. Esse segundo pilar tem uma particularidade. Eles têm as chaves da economia mundial do petróleo. Se a Revolução Árabe chegar, ou quando ela chegar, à Casa de Saúd, ao reino da Arábia Saudita, então é toda a economia mundial do petróleo. Portanto, toda a economia mundial que será duramente afetada. Isolado pela comunidade internacional, o coronel Gaddafi recebe apoio de apenas 3 países: Venezuela, Cuba e Nicarágua. Pela segunda vez em uma semana, outro coronel, Hugo Chávez, voltou a defender Gaddafi. E desde esta distância não vou a condenar. Seria eu cobarde a quien ha sido mi amigo y nuestro amigo por mucho tiempo, sin saber exactamente lo que en Libia está ocurriendo. Chávez disse que se recusa a condenar o governo líbio sem saber o que está acontecendo lá. Ele acusou os Estados Unidos de preparar uma invasão da Líbia
e sugeriu a criação de um grupo internacional para mediar uma saída negociada para o conflito. No final de semana, o presidente venezuelano já havia participado de um encontro em Caracas, onde denunciou supostos planos de intervenção estrangeira na Líbia. E nos teremos que oponer rotundamente a las pretensiones intervencionistas. A reunião foi convocada depois que o ex-presidente cubano Fidel Castro e o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, além da Venezuela, decidiram apoiar abertamente o regime do coronel Gaddafi. Ignorando o fato de que multidões de líbios pedem nas ruas a derrubada do regime, Chávez atribuiu a rebelião a uma ação dos Estados Unidos e de países europeus. Esse trio pode ter alguma força? A fala do Chávez causa alguma reverberação? Não, esse trio seria patético se eles não estivessem no poder nos seus países, né? Então eles se tornam trágicos e não patéticos. Porque o Gaddafi diz que a insurreição na Líbia é causada pela Al-Qaeda, que distribui narcóticos para a população líbia. O seu aliado Hugo Chávez diz que é causada pelos Estados Unidos, e logo nós vamos ter uma teoria de que ela é causada por uma aliança entre os Estados Unidos e a Al-Qaeda, né? É lamentável que da América Latina partam esse tipo de apoio ao Gaddafi. Eu lembraria apenas que aqui no Brasil se levantou também uma voz de Zé Dirceu, que no seu blog diz que os líbios se levantaram contra o herói dele, o Gaddafi, a chamado dos Estados Unidos. Ele deve estar assistindo... o Obama faz assim e os líbios se levantam, é coisa impressionante. Eu acho que ele deve estar assistindo a TV da Venezuela. Então, né? Deve estar se informando. Agora, veja só, se nós tivéssemos Zé Dirceu no governo do Brasil, o Brasil correria o risco de dar asilo a Gaddafi. Se ele topasse sair da Líbia, mas... Não, eu queria lembrar somente que todo tirano precisa desesperadamente de um inimigo. O apoio mais importante das tiranias é o inimigo externo, aquele que inspira medo nos oprimidos, e em nome desse medo o tirano mantém o seu poder. É curioso que nesse caso o tirano da Líbia, Gaddafi, vê nos Estados Unidos e na Al-Qaeda o seu grande inimigo, aquele que recruta os seus súditos para agir contra ele mesmo. O coronel Hugo Chávez também vive da exploração e da criação do mito maligno do imperialismo americano. A mesma coisa Fidel Castro. Quer dizer, isso é o que os une. Isso os une, é incrível que nós temos aí um denominador comum entre os três. E por que eles permanecem tanto tempo no poder? Porque só eles teriam a capacidade de proteger os seus súditos indefesos contra esse inimigo externo tão poderoso. Por isso, a coisa mais importante para todo tirano é o inimigo. E quebrar essa lógica é essencial para que se construa um caminho para a liberdade. A lógica do inimigo externo é também aquela que permite reprimir os que discordam internamente. Os que discordam internamente passam a ser apontados como quinta-colunas, como representantes do inimigo externo. Traidores. Isso faz parte do discurso de todos os ditadores. E olha aqui, em função disso que você está dizendo, um ótimo exemplo para ilustrar sua fala. O governo do Irã tenta negar a prisão de 2 dos principais líderes da oposição, mas eles continuam desaparecidos. Ambos são acusados de incentivar as manifestações contra o regime dos ayatolás. Um vídeo colocado na internet mostra partidários da oposição em Shiraz, uma das cidades onde ocorreram protestos contra o governo. Houve choques com a polícia, que usou bombas de gás para dispersar a multidão. As manifestações de hoje pediam a libertação de 2 líderes da oposição, Mir Hussein Mousavi e Mehdi Karoubi, candidatos nas eleições presidenciais de 2009, vencidas pelo atual presidente Ahmadinejad, mas à custa de fraude, segundo os opositores. Eles estavam sob prisão domiciliar, mas nos últimos 2 dias desapareceram. Em pronunciamento pela TV estatal, o governo alegou que o assunto é uma questão interna e acusou os supostos inimigos do Irã de prejudicar a imagem do país. É o exemplo, né, do que você acabou de dizer aqui. Claro. Agora, sobre o Irã é importante uma coisa. Logo, daqui a 3 semanas, vai ser votado no Conselho de Segurança da ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, um pedido de investigação de direitos humanos no Irã. Todas as vezes em que votos como esses foram feitos durante o governo Lula, o Brasil foi contra
a investigação de direitos humanos no Irã. Mas isso parece mudar. Há sinais de que o governo brasileiro, alguns sinais, mas nenhuma informação oficial, de que o governo brasileiro dessa vez votaria a favor da investigação dos direitos humanos no Irã. É um teste fundamental da nossa política externa. Vai ser dramático se quando os povos do Oriente Médio, árabes e não árabes, no caso dos iranianos persas, pedem as liberdades e pedem a democracia, o Brasil der um voto a favor de um governo tirânico daquela região. Mas como você disse, o atual governo acho que já deu todos os sinais que não vai seguir a mesma cartilha. Né? Mas é preciso passar da intenção ao gesto, e nós vamos ver isso na ONU agora. A seguir, o governo anuncia reajuste nos valores do Bolsa Família e mais, afastado o sociólogo que acumulava um cargo público com uma consultoria e foi acusado de vender dados oficiais.